Com certeza você já ouviu falar sobre o bico de papagaio. Esse problema na coluna que incomoda tanto, causa dor, desconforto. Doutor Neiva Mendonça já está aqui comigo, fisioterapeuta. Doutor, tem muitos casos ainda de bico de papagaio aqui no consultório, tudo bem? Tudo bem, Natália, com certeza é uma casuística que existe muito, né? Porque é uma lesão bastante comum na população, ainda mais com o passar dos anos, o envelhecimento, né? A postura, o sedentarismo e a própria hereditariedade são fatores que favorecem a formação desse osteófito, né? Que as pessoas popularizaram em chamar de bico de papagaio. Essa lesão, na verdade, se chama osteofitose, né? Na verdade, há uma formação, uma espícula óssea, uma formação de uma extremidade óssea que toca, muitas vezes, a raiz nervosa ou músculos próximos das vértebras e gera bastante dor. O nome vem do formato, né? Como tem uma forma de um bico, então denominou-se popularmente como bico de papagaio. E aqui, Natália, na ilustração, nós podemos ver melhor, né? Onde há uma ossificação na extremidade do corpo da vértebra, né? Aqui a gente vê a vértebra, o disco, que é a estrutura que fica entre as vértebras, que funciona como o nosso amortecedor. E pelo desgaste, né? Pelo envelhecimento, obesidade e descarga de peso inadequada nessa articulação, há a formação de uma calcificação, né? Além da normal, que provoca o pinçamento de raiz nervosa, de extremidades, de partes musculares, enfim, provoca bastante desconforto. E é por isso o nome, né? O nome popular, bico de papagaio. Ele tem um formato realmente de um bico. Doutor Neiva, o que pode provocar esse problema? Postura? Qual o fator mais importante? Quais os fatores mais importantes? Normalmente, esse tipo de lesão ele é provocado por estresse na articulação, né? O estresse ele pode ser provocado por uma má postura, com certeza, por um exercício feito de forma inadequada, e isso acaba acarretando uma compressão maior em determinada articulação da coluna. O fator hereditário também é muito importante, idade e a obesidade, né? Essa lesão ela é bem característica de sobrecarga, então quanto mais cedo se comece a trabalhar preventivamente para não desenvolvê-la, melhor será as consequências no futuro. É mais comum na terceira idade ou... Claro que os jovens podem ter também, né? Como o senhor falou, pela postura. Mas realmente é mais comum após a quarta década de vida, né? E aí onde a gente encontra os discos tendo sofrido já o processo de degeneração e aí sobra um pouco mais aí para as articulações vertebrais, oncovertebrais, onde estão entre as vértebras, e aí isso sim se acelera e aí há uma tendência realmente maior de ter essa incidência nessa idade aí. Essa questão do nome é interessante porque fica aquele bico mesmo, fica bem evidente, tem pessoas que ficam inclusive corcundas. Pela alteração que se coloca na postura, gera essa exacerbação, né, dessas extremidades ósseas, e isso gera uma alteração realmente morfológica, uma alteração de postura significativa que provoca muitas vezes um mal-estar do paciente, onde não só pela postura que fica ele se sentindo com uma baixa autoestima, mas também pela dor que esse tipo de alteração provoca. Então são dois sintomas mais importantes, essa diferença na postura e a dor. E a dor, com certeza. É uma dor aguda, como é que é incômoda mesmo, dificulta até a pessoa dormir, por exemplo? Ela é uma dor aguda, ela pode ser de característica localizada, onde tem o local, mas pode também ser reflexa. Por exemplo, se essa parte óssea, que esse bico toca no nervo, essa dor pode ser provocada à distância, né? Que é a chamada a dor reflexa, a dor irradiada. Falando nisso, o bico de papagaio pode se transformar numa hérnia de disco, por exemplo, e ela pode aparecer em mais de um ponto na coluna ou normalmente só em um ponto? Na verdade, a hérnia de disco é uma lesão também provocada por degeneração, assim como a osteofitose, né? Então, a hérnia, o osteófito, ele é uma lesão diferente da hérnia, mas que ambos vêm de uma mesma consequência, que é o desgaste.
Pode aparecer em mais de um ponto. Pode, com certeza, pode aparecer em múltiplos pontos, né? E o problema é grande. Sendo doloroso ou não, aparece, mas quando se torna doloroso, aí a gente no ITC está fazendo esse trabalho de tratamento, né, para melhorar as dores desse paciente. E como é o tratamento? O tratamento consiste de fisioterapia manual, né, onde a gente consegue restabelecer movimento, porque essas espículas ósseas, elas têm a tendência a diminuir e a limitar o movimento, tanto pela dificuldade mecânica, entre uma vértebra e outra de se movimentar, como pela dificuldade de dor, né? Ele tem essa limitação. E as nossas mesas que a gente utiliza aqui dentro do protocolo, com o objetivo de melhorar esse espaçamento entre as peças articulares, entre as vértebras, para que aí ele sim consiga alívio das suas dores. E normalmente essa pessoa consegue ter o alívio em quanto tempo? Sentir esse alívio em quanto tempo de tratamento? Olha, Natália, costuma ser uma regra particular de cada um, mas em média, nas primeiras sessões, 2, 3 sessões, já se consegue obter um bom alívio. O tratamento dura quanto tempo? Isso varia de caso para caso, né? É feito primeiro uma avaliação por um fisioterapeuta da nossa equipe, né? E dentro da avaliação que o fisioterapeuta do ITC faz, a gente seleciona que tipo e que tempo de tratamento vai levar aquele paciente. Eu pergunto isso porque normalmente quando a gente vai entrevistar as pessoas, né, os pacientes, eles relatam um alívio da dor assim, bem imediato, logo nas primeiras sessões, que as pessoas procuram até por isso. Muitos chegam aqui com incapacidade de trabalhar, não conseguem mais dormir, executar as tarefas do dia a dia, e em algumas sessões isso já vai sendo amenizado. Com certeza. É uma estatística muito favorável em relação à evolução. É muito comum eles ainda na recepção, saindo de uma avaliação e vindo comentar com pacientes que estão lá fora que estão se sentindo já com alívio, que estão se sentindo que vai dar certo, né? Então isso é muito gratificante, a gente vê esse resultado sendo visto ali logo após uma primeira sessão. O diagnóstico é simples? O diagnóstico ele é clínico, né? Primeiramente pela sintomatologia, imaginológico, né? Tem que vir através de uma radiografia, de um diagnóstico vindo normalmente já de um colega médico, para que aí sim a gente tendo esse diagnóstico já preciso, a gente possa melhor tratar a dor daquele paciente. Então é isso aí, gente. Nada de bico de papagaio. Papagaio é só para enfeitar a casa, alegrar a casa, mas nada de bico de papagaio. Doutor Neiva, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Eu sei que muita gente sofre com esse problema, mas agora nós apresentamos aqui a solução. Com certeza, Natália, eu que agradeço. E reforço aqui sempre, né, a importância que o ITC dedica à manutenção desse paciente sem dor, fazendo uma atividade física bem orientada por um educador físico, por um profissional fisioterapeuta, no estúdio de Pilates que tenha a orientação, né, para ele não correr o risco de fazer o exercício errado e aí acabar com tudo que a gente construiu.